Meu irmão querido, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Lúcio Rocha e nós estamos começando mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical para Mossoró e toda a região do Vale do Açu e também para todo o mundo, para aqueles irmãos que estão em outros países, os quais também assistem esse vídeo, né? Nós já sabemos que tem alguns irmãos que assistem fora também o nosso conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical. Para mim, é gratificante saber que existe alguém lá fora que também está vendo este trabalho. Quero deixar meu abraço todo especial para você, que não deixa o seu comentário, mas que está nos acompanhando sempre, lhe considero um amigo, um irmão. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, entrando hoje na lição de número 3, sobre esta revista, A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Este é o tema geral da lição, mas hoje nós vamos estudar a lição 3, que tem por tema: o Pai enviou o Filho. Então, nós já vamos discorrer aqui nesta lição. Vamos já ler o texto áureo que está inserido em 1 João, capítulo 4, e versículo de número 9, que diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Este é o texto áureo desta lição. A verdade prática diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Nós fomos adotados. Então, esta revista já tem um caráter evangelístico. Então, aqui nós já vamos passar para a leitura bíblica em classe, que está inserido em 3 livros da Bíblia. Cada um deles, nós vamos ler 2 versículos. João, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, o Filho unigênito, que para, a partir dele, outros filhos passassem a serem adotados. Então, nós somos filhos por adoção. Como eu já disse antes, esta lição ela tem um caráter evangelístico, tem características evangelísticas, porque do ponto de vista da salvação, no caso, estão emblemados, entrelaçados as três pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Santíssima Trindade, eles sentem a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa, eles agem, cada um por sua vez, dentro de um plano salvífico do homem. Por isso, Deus prova o seu amor para conosco. A lição é sempre dividida em 3 tópicos, tá? E cada um deles contém 3 subtópicos. Mas nós vamos ler primeiro aqui os objetivos desta lição, que diz assim: o primeiro objetivo é compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. O 2, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E o terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Estes são os 3 objetivos da lição, são 3 assuntos que nós vamos ver simultaneamente, um após o outro. O primeiro tópico da lição fala do envio do Filho e o amor do Pai. Aqui, o primeiro subtópico diz o amor incondicional do Pai. O segundo,
a iniciativa soberana de Deus. E o terceiro, o envio do Filho e a Trindade. Estes são os 3 pontos no primeiro tópico desta lição. Cada tópico contém 3 pontos principais a serem abordados sobre as explicações do comentarista Douglas Batista. Aqui, já iniciando o primeiro subtópico, que diz... Aqui no primeiro tópico da lição, falando sobre o envio do Filho e o amor do Pai, aqui diz no primeiro subtópico, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus. Então, com certeza, nós podemos entender dentro da lição que o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus provou para o ser humano que o ama e tem um projeto este de livrar o ser humano do pecado, tirá-lo da corrupção e transportá-lo para a luz. Ou seja, o ser humano, quando ele é enxertado na videira, ele se torna sal da terra e luz do mundo. Estes são os servos de Deus. Sem você, a terra não tem sabor, e sem você, o mundo está em trevas. Então, é algo de suma importância que os servos de Deus, eles vivam para a glória de Deus e que estejam sempre expressando esse amor, reconhecendo que Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que deu Jesus. E este amor foi provado. Este amor foi provado na cruz do Calvário, quando Jesus estava lá e ele disse: Pai, por que me desamparaste? Jesus não foi desamparado, mas ele foi entregue por nós, por amor. E a iniciativa soberana de Deus diz, desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo, até mesmo anterior à fundação do mundo. O Filho já estava destinado para a nossa salvação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Então, Deus, ele já havia planejado para você e para mim, né, nos salvar. Quando alguns irmãos indagam, por que Deus não destruiu naquele tempo a terra? Por que Deus não desistiu de fazer o homem se ele sabia que o homem ia cair? Ora, Deus sabe tudo, Deus não foi pego de surpresa, Deus sabe de tudo, só que Deus estava dando, com certeza, queridos, eu tenho esta ciência, este entendimento de que Deus, ele não decidiu por todos nós. Ele nos deu a oportunidade de decidirmos. O projeto de Deus, ele fez os anjos e fez os céus e a terra, e ele também, na sua mente maravilhosa, santa e perfeita, ele também imaginou a criação do homem. E como tudo para Deus se torna visível, como tudo para Deus se torna real, Deus, ele fez o ser humano. Mas Deus sabia que o ser humano ia cair. Sim, ele sabia. Deus, ele estava nos dando a oportunidade de decidirmos se nós queríamos viver com ele, voltar para ele ou não. Se nós íamos viver na nossa carne caída. Então, eu entendo de forma assim, não é muito simples de explicar isso, mas eu compreendo que este Deus de amor, ele deu para mim e para você a oportunidade de decidirmos o que nós queremos. Deus nos deu a oportunidade de dizer, eu quero Jesus ou eu não quero o Senhor. Então, alguns irmãos já entrelaçam o plano divino porque o Senhor não foi pego de surpresa, em que Deus, ele simplesmente já escolheu alguns e o resto ele descartou, porque sabe que essas pessoas não vão querer. Sim, Deus sabe que essas pessoas, Deus sabe o destino delas, o futuro delas. Porém, Deus está dando a cada um de nós o sentido único de escolha. Se Deus colocássemos todos em uma panela e fervêssemos por igual, todos nós teríamos o mesmo sabor. Mas não foi isso que Deus quis. Deus, ele simplesmente viu que o homem ia cair, mas ele não abortou a missão. Deus, ele deu para nós a decisão, a escolha. Então, por causa de uns, os outros não podem deixar de existir, né? Por causa de que eu não vou querer, mas Deus, ele vai sim deixar que eu escolha se eu vou viver. Então, como ele diz, então eis que ponho diante de vocês aí 2 caminhos, né? A vida e o outro lado. O céu e o outro lado. O caminho direito e o outro lado.
Então, sempre dessa maneira, Deus, ele agiu, deixando o homem decidir por si só. Ah, mas teve lá questões teológicas de Jacó. Então, isso aí já é um outro assunto mais aprofundado. Porém, no que se diz respeito aqui à iniciativa soberana de Deus. E o subtópico 3, o ponto 3 do tópico 1 diz o envio do Filho e a Trindade, embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, em João 3, 17, 18 e 34, a ideia aqui é de que é de um presente gracioso de Deus, em 1 João 4,10. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa adoção não implica hierarquia da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Então, o envio do Filho e a Trindade aqui já mostra o Deus gracioso como expressão de amor. Aqui, a iniciativa do Pai de enviar o Filho para morrer no nosso lugar já demonstra que ele, mesmo sendo Deus, ele não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Então Deus, ele já mostra, sim, ser um Deus grande, de amor, que na sua maior demonstração, ele deu o seu Filho unigênito. Então esse Deus gracioso, ele já toma a iniciativa, já toma a iniciativa de enviar o seu Filho para salvar o pecador perdido nos seus delitos e pecados. Então todos quantos um dia viviam no meio de uma vida difícil, de perturbação, no meio de uma vida toda cheia de complicação, agora está sendo oferecido para você o Filho de Deus, aquele a quem Deus deu todo o poder no céu e na terra. E em certa vez, Jesus disse, quando ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí é naquele momento que ele dá a ordem, portanto, ide e pregai o evangelho. Então, assim, é algo maravilhoso, né, da parte do Pai, que tinha o mesmo pensamento do Filho e o mesmo pensamento do Espírito Santo. Então, Jesus, ele é a salvação para nós, os pecadores. E Deus, ele já toma a iniciativa de mandar Jesus para nos salvar. Graças a Deus que a nossa vida hoje, ela tende a glorificar a Deus e exaltar o bom nome do Senhor. Vamos para o tópico 2 da lição, tá? Onde mostra o Filho e a plenitude dos tempos, que fala a preparação histórica e religiosa, no ponto 1, que diz, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Em Gálatas 4, versículo 4, indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então, o Deus Santo, que se esvaziou da sua glória, ele veio e esteve em nós. No caso, Deus, ele se materializou e se fez homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Deus, ele se tornou homem. Por isso que quando o profeta Isaías recebe a palavra que ele fala que ele enviaria, que Deus enviaria a salvação, e o seu nome seria Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Jesus se fez homem. Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Ele é a maior expressão do amor de Deus. Quando Jesus, ele é profetizado por Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, veja bem a expressão, maravilhoso conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. Então, aqui já demonstra o Deus encarnado, o Deus se fazendo homem, tá? Não é aqui um arre, mas sim a encarnação de Deus. Deus se faz homem para nos salvar. Então eu acho linda a expressão do profeta quando ele diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e Espírito Santo estava agora em unidade, em manifestação do seu amor para conosco. Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Então não há em outra pessoa que você encontre essas características que tenha estas nomenclaturas que se refiram a uma pessoa desta magnitude, com esta magnitude. Deus forte, Pai da eternidade. Você não é eterno agora, mas você será eterno pelo Pai da eternidade. Através dele você será. Então, no ponto 2, já fala o filho nascido sobre a lei. A Escritura afirma que o filho veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em Gálatas 4, versículo 4, a expressão nascido de mulher reafirma que Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana. Em Hebreus 2, versículo 14 e Filipenses 2, versículos 7 a 8. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Jesus sofreu tudo, passou por tudo e também sofreu tentações, mas ele não pecou. Jesus conhece de perto o sofrimento do ser humano. Jesus sabe o que é sentir na pele o sofrimento do ser humano. Então, as emoções que nós sentimos, Jesus também sentiu, as necessidades básicas, Jesus também sentiu, e por isso ele venceu para nos dar o exemplo. Então nós vamos conseguir, nós vamos vencer também. Ele foi nascido sobre a lei, mas ele não pecou. Os 613 preceitos da lei mosaica, só existiu um homem que cumpriu. Foi Deus, Jesus. Tá? Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, quem cumpriu estas 600 impossíveis ordenanças, humanamente falando. Jesus conseguiu, tá? Por isso que ele é digno de toda honra e de toda a glória. O ponto 3 fala da adoção dos filhos, que diz: a obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Cristo é o único filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação os salvos, que os salvos fossem adotados como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. Esse termo aramaico, Abba, papai, é empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo em Romanos 8, versículos 15 e 16, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Então fica evidente que nós somos filhos por adoção, somos filhos adotivos. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Jesus, o primogênito, tá, de muitos filhos, ele é o primogênito, e nós fomos enxertados nele, e através dele nós vamos tendo vida, nós vamos extraindo a vitalidade que vem de Jesus. Então por isso que nós temos sim a salvação, nós somos filhos por adoção. Então fica evidente que nós somos filhos de Deus, somos coparticipantes do reino, e nós também teremos herança junto ao Pai. Na cultura judaica não existia esta questão de filhos por adoção. Como é Deus, ele criou esta opção para nos beneficiar. Vamos entrar aqui no tópico 3 da lição, que diz a Trindade no plano da salvação, a vontade do Pai realizada pelo Filho, aqui no ponto 1. E diz: o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. A nossa essência não vem de nós mesmos, a nossa sabedoria não vem de nós mesmos, a nossa vida não pertence a nós, mas é para a glória de Deus, é por Ele que nós devemos viver. Por Ele, nós estamos vivendo e vamos continuar até o dia do arrebatamento. O ponto 2 fala sobre a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, disse Jesus. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai.
e o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Se eu for aqui falar do sacrifício do Calvário e a exclusiva mediação que vem unicamente de Jesus Cristo, né? Paulo também falou sobre esta mediação em 1 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 5, que diz: há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo homem. Então ele é o único que é Deus e homem ao mesmo tempo. Se você se deparar com a pergunta de alguém, se existe alguém que é homem, quem foi homem e quem foi Deus, obviamente você vai saber responder de forma natural. O único que é Deus e homem ao mesmo tempo é o Senhor Jesus, tá? Então, fica fácil de entender, evidenciado nas Escrituras, que Jesus também ele estava no Antigo Testamento. Na ocasião em que Jacó estava fugindo do seu irmão, Jacó ele deitou-se para descansar sobre uma pedra, fez uma pedra de travesseiro e ali ele teve um sonho. Uma escada que subia até os céus. De lá, anjos subiam e desciam. Aquele sonho não era um mero sonho. Não era somente uma resposta de Deus para Jacó, em dizendo que Deus queria algo com ele. Mas ali Deus já estava revelando que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Por ele, a nossa oração sobe, e por Jesus, a resposta do Pai desce. Daqui, ele é o único mediador. Jesus, homem, Jesus, o Salvador. O último subtópico fala a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando a sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. Então Jesus envia o Espírito Santo juntamente com o Pai. E ele aqui faz uma obra maravilhosa. Jesus, ele disse que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, porque não conhece, mas ele habita convosco e estará em nós. O Espírito da verdade. Então é esse Espírito que nos impulsiona a nos santificar todos os dias, é este Espírito que nos impulsiona a nós rejeitarmos o pecado, a nós dizermos sim para Deus, glorificar ao Senhor, não murmurarmos, mas andarmos em santificação. É um processo contínuo a salvação. Então é pelo Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Temos que conhecer a Jesus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá a capacidade de permanecer no caminho. Sem ele, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, não temos como sermos santificados. O seu nome já diz tudo, santo. Então é ele quem santifica a igreja. Haja vista os inúmeros escândalos denominacionais, mas isso não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele prepara o homem para ir para o céu, não para o lado da corrupção, de forma nenhuma. Então a igreja que o Espírito Santo está formando para Cristo, a sua noiva, Cristo é o noivo, a igreja é a sua noiva. O Espírito Santo está preparando-a para o dia do encontro. Então, a igreja não será abalada com todos esses escândalos que acontecem ao longo do tempo, né? Mas Jesus ele permanece fiel e a igreja imaculada, sem mancha nenhuma, ela permanece esperando o seu noivo para o dia do encontro, no qual será glorioso. E os que não forem para o encontro, esses, infelizmente, estes ficarão em aperto, porque difíceis serão os dias que virão após o arrebatamento. Muito bem, então, concluindo, Deus, ele fez o projeto de salvação
Deus, ele nos amou tanto que enviou o seu Filho. Jesus veio fazer a cooperação. Jesus veio dar execução a esta obra da salvação. E o Espírito Santo, em seguida, veio também enviado pelo Pai e pelo Filho para a santificação desta salvação. Então, ambos estão intrinsecamente inseridos, ambos sentem a mesma coisa, ambos pensam a mesma coisa, ambos concordam na mesma coisa. O Pai, o Filho e o Espírito, o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. Deus abençoe a sua vida e aqui nós já convidamos você para a próxima lição neste canal Lição. Forte abraço.